Olá a todos. Bem, vamos para a nossa primeira aula de cálculo 2. E o assunto é função vetorial. Então, primeiramente, vamos para a sua definição. Chamamos de função vetorial a função f, cujo domínio é algum subconjunto dos números reais, e o contradomínio é o Rn, onde esse n é um número natural maior do que 1. Em outras palavras, o contradomínio é um vetor no Rn. Então, uma função vetorial é uma função que associa a cada número, o resultado desse número é um vetor. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos pegar essa função gama de t, e sempre quando eu escrever apenas a lei de formação, porque aqui eu não explicitei quem é o domínio, sempre quando eu escrever apenas a lei de formação, subtende-se, aqui no nosso contexto, que o domínio da função é o maior domínio possível, de modo que a substituição desses valores faça sentido. Então, estamos combinados com isso, né? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Gama de t igual a 5 mais 2t, 2 mais t, 3 menos 4t. Então, antes de se aprofundar nesse objeto gama, eu preciso fazer alguns comentários. Esse t que vocês estão vendo na expressão que aparece no domínio, ele também é chamado de parâmetro. Isso vai ficar mais claro à medida que nós formos desenvolvendo o nosso exemplo. Então, t é parâmetro, esse gama, que é a função como um todo. Não estou olhando para o resultado, não, estou olhando para a função, tanto o domínio quanto o contradomínio e a lei da formação. Gama é a curva que, nesse caso, está no espaço. No nosso exemplo, nosso n está sendo igual a 3, porque você está dando uma coordenada, duas coordenadas, três coordenadas. E esse gama aqui, na verdade, é o conjunto imagem da função. Agora sim, a imagem dessa função é o traço da curva, ou trajetória da curva. Então, neste primeiro exemplo, como é que nós vamos estudar essa aplicação gama, essa função vetorial gama? Eu vou deixar na descrição uma videoaula sobre esse assunto, mas observe o seguinte, que se você olha somente para a primeira coordenada e chamar de x, você está enxergando uma função x que depende de t. Se você fizer a mesma coisa para a segunda coordenada, nós temos um y de t. E a mesma coisa para a terceira coordenada, nós temos um z de t. Então, o que está escrito se você troca a primeira coordenada x, segunda coordenada y, terceira coordenada z? O que está escrito? Que x é igual a 5 mais 2t. Y é igual a 2 mais t. Z é igual a 3 menos 4t. Bem, isso é a equação paramétrica de uma reta, aonde a gente escolhe um ponto t igual a 0, por exemplo, que no caso dá 5, 2, 3. Então eu marco o x igual a 5, o y igual a 2. Então deixa eu só fazer um pontilhado aqui para simular que o ponto está no chão. Vou fazer uma bolinha aberta, só para gerar o efeito de que agora eu vou subir quanto? 3. Então eu vou subir no 3. Então, este ponto aqui faz parte da nossa reta e tem como vetor diretor o vetor 2, 1, menos 4. Então, a gente aponta mais ou menos o vetor 2, 1, menos 4, digamos que é esse cara aqui, e a equação da reta é a reta que passa por esse ponto e tem como vetor diretor o vetor 2, 1 e menos 4. Lembrando que isso é um assunto de geometria analítica. Então, eu estou aproveitando a geometria analítica para esboçar o primeiro exemplo de uma função vetorial. Então, o que nós temos aqui, a gente pode, vamos dizer assim, para flexibilizar a nossa linguagem, dizer que esse gama de t é a reta. Porque, rigorosamente falando, a reta não seria o gama, seria a imagem de gama. Mas para flexibilizar a linguagem, a gente fala que gama de t representa uma reta no espaço, no caso. Poderia passar um exemplo? Claro! Bem, então vamos para o próximo exemplo, já que vocês pediram. Então, gama de t,
subtende-se aqui nesse caso o maior domínio possível, então o domínio dessa função seria para todos os números reais. E aí a primeira coordenada seria cosseno de t, segunda coordenada seno de t, terceira coordenada igual a t. Daqui a pouco eu vou fazer no GeoGebra esse gráfico, vou me aprofundar, mas primeiro vamos tentar entender manualmente. Então eu vou desenhar o meu espaço tridimensional, então deixa eu só me ajeitar aqui. Então aqui é o eixo x, aqui é o eixo y e aqui eixo z. Por enquanto, eu vou, como o cosseno e seno tem um cheiro familiar, eu vou tapar a coordenada z, por enquanto. Então eu vou imaginar provisoriamente que z é sempre zero, só para facilitar o esboço. Porque se você olha só para essas duas coordenadas, isso representa a parametrização de uma circunferência. Então, no plano XY, eu vou pontilhar uma circunferência. Então, aqui eu estou olhando, esse desenho que estou fazendo é um desenho que está no chão. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, red, green, blue, só para tabela RGB aqui. Se o vermelho é o eixo X, o verde é o Y e o Z é o azul, eu estou desenhando o círculo no plano vermelho-verde. Então, estou fazendo desenho por aqui, no chão, que seria. Fiz esse pontilhado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar importância agora para o T. Se T é igual a zero, aqui dá 1, aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, o ponto 1, 0, 0 é o ponto que é 1 no X, 0 no Y e 0 no Z. À medida que o t vai aumentando, a coordenada x, y vai girando em torno do círculo. Só que a coordenada z ele vai aumentando. Então, o que significa a coordenada z aumentando? Significa que o ponto está subindo. Então, nesse caso, ele vai subindo, subindo, subindo. Eu vou até sinalizar com uma seta aqui para vocês entenderem que aqui eu estou o quê? À medida que eu aumento o valor de t, ele vai percorrendo esse caminho. Se eu considerar t negativo, ele vai estar descendo, que aqui eu vou evitar para diminuir a poluição visual. Vamos para o GeoGebra para visualizar isso aqui ainda melhor. Estamos aqui no GeoGebra, então eu já coloquei aqui a equação da nossa hélice, do nosso exemplo, onde x é igual a cosseno de t, y é igual a seno de t e z é igual a t. Aqui eu coloquei k, né, mas o k está fazendo papel de t. Então a curva que nós temos é essa espiral, e aí observe que quando t for igual a zero, o nosso ponto ele está aqui, o nosso ponto A. Eu vou até movimentar aqui para vocês visualizarem este ponto, então à medida que eu vou aumentando o valor de t e à medida que eu vou diminuindo o valor de t. Então, retornando para t igual a zero, vou só colocar aqui t igual a zero, vamos nos orientar na questão dos eixos. Quem jogou Superstar Soccer vai poder se orientar melhor. A gente segue aquela tabela RGB, né? Red, Green, Blue. Então, Red seria, no caso, vermelho, o eixo X. Green, que seria o Y. Blue, Z. Então, aqui, quando t é igual a zero, o cosseno dá 1, o seno dá 0, o z dá 0. Então, você está no ponto 1, 0, 0. À medida que você aumenta o valor de t, observe que o z está sempre subindo. Vou até colocar nessa posição para visualizar melhor. Ó, à medida que eu vou aumentando o valor de t, o z ele sempre sobe. Se eu diminuir, tornando ele negativo, ele desce para baixo do plano XY. Então, eu vario t negativo, vario t positivo. Então, a gente monta essa espiral. Então, até que em torno do eixo Z, estou montando a minha espiral. Descendo, subindo. Uma outra informação que é relevante, aquela história das projeções que eu havia comentado, se eu considero o ponto cosseno de t, seno de t, ou seja, coordenada x é o cosseno
coordenada y sendo seno, mas a coordenada z ser igual a 0, o que eu estou fazendo? Observe esse ponto que está aqui embaixo, que é o ponto B. À medida que eu vou variando o valor de t, tem esse ponto B que está aqui, é porque estamos no plano cartesiano também, nessa visualização. Então, mais fácil. Pronto, agora sim. À medida que eu vou variando o valor de t, o B ele vai girando. Então, eu vou até ver se, não sei se é possível habilitar o rastro para visualizar o desenho. Observe que estou preenchendo o círculo no chão, no ponto B aqui. Então, só para visualizar melhor, então à medida que eu vou subindo, na hora que eu projeto as coordenadas x, y aqui embaixo, no plano x, y, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando voltas, vou fazendo um círculo. E aí, à medida que z aumenta, ou à medida que t aumenta, a coordenada z sobe para o ponto A. Então, o que acontece? A coordenada z sobe, mas ele fica sempre girando em torno do eixo z. Então, isso é uma visualização para a hélice, e para o caso t negativo é análogo. A única diferença é que ao invés de você subir, você desce. Então, vou até fazer essa brincadeira aqui e desci. Então, é assim que funciona a trajetória da hélice. Então, espero que vocês tenham entendido o princípio que está por trás dessa nossa curva, dessa nossa função vetorial. É possível mais um exemplo? Então, antes do próximo exemplo, vamos fazer uma observação aqui. Então, vamos considerar gama. O que vale para essa observação? O R3 vale também para o R2. Mas considera gama uma função vetorial no R3, onde gama de t tem na primeira coordenada uma função f de t, segunda coordenada g de t, terceira coordenada h de t. Um comentário que talvez não tenha ficado claro na parte anterior é que uma curva no R3 é quando gama é uma aplicação contínua. Se você quer tratar de modo mais geral, você chama isso aqui de função vetorial. Então, só reforçar esse ponto que talvez não tenha ficado claro anteriormente. Se você escrever essa expressão com esse formato, onde x é igual à primeira coordenada, y igual à segunda coordenada, z igual à terceira coordenada, essas equações 1 aqui são chamadas de equações paramétricas. Então, é uma outra forma de você descrever uma função vetorial. E aí vamos fazer um exemplo numérico. Encontre a função vetorial, que seria esse formato aqui, e a equação paramétrica do segmento, na verdade segmento de reta, que liga os pontos P e Q. Dá para fazer isso? Dá para ligar o segmento PQ? PQ pode. O que não pode é PK. É uma piada que o meu professor de cálculo fazia muitas vezes. Mas vou apagar aqui para poder fazer o desenvolvimento dessa conta. Então vamos para a nossa conta. Então acho que a primeira coisa seria razoável desenharmos, sem se preocupar em desenhar no espaço, mas é só para ter uma visualização geométrica. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um desenho. Então digamos, sem me preocupar onde eu estou no espaço, enfim, digamos que o nosso ponto P esteja por aqui, o nosso ponto Q esteja por aqui. E aí eu crio um segmento de reta que liga esses pontos. E vou considerar um ponto aqui qualquer nesse segmento, digamos W. O que nós sabemos em relação aos três pontos? A gente sabe o seguinte, que PW, o vetor PW, ele é algum múltiplo escalar que eu vou chamar de T vezes PQ. Esse T é qualquer número? Não, porque como PW, vou até sinalizar aqui, como o vetor PW está contido no PQ, então, para você encolher preservando o sentido, bem, primeiro o seu T tem que ser positivo, para preservar o sentido do vetor. E a segunda coisa é que tem que ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque você encolheu. Abrindo um pouco mais as contas, você vai ter aqui que W menos P é igual a T vezes Q menos P. Aqui eu só estou fazendo a parte operacional, tá? Eu estou dizendo assim que as coordenadas de W subtraído das coordenadas de P
t vezes a coordenada de q menos a coordenada de p. Isolando o w da expressão, você vai ter o seguinte, vou rearranjar aqui. Nós vamos ter t vezes q, mais, na hora que passa esse p para o outro lado, vai ficar p menos tp. Então eu posso colocar em evidência o p, vai ficar 1 menos t vezes o p. Agora nós temos a nossa função vetorial. A nossa função vetorial gama, vamos dizer assim, gama de t, é nada mais, nada menos que t vezes q mais 1 menos t vezes p. Para qualquer valor de t? Não. Para t variando de 0 até 1. Então, essa é a nossa primeira resposta. Primeira parte da nossa resposta, que é a descrição da função vetorial. O que resta fazer agora é descrever a equação paramétrica. Só que aí a equação paramétrica já é mais simples. Por quê? Dado que a gente já conhece essa informação. Quem vai ser o nosso x? A gente vai olhar a primeira coordenada do ponto P, primeira coordenada do ponto Q e substituir na fórmula. Então, nesse caso, vai ficar 2t, t vezes 2, primeira coordenada, mais 1 menos t vezes 1. A gente vai simplificar já. Vamos para o y primeiro. T vezes menos 1, então nesse caso é menos t, mais 1 menos t vezes, segunda coordenada, 3. Estou olhando para a segunda coordenada de P. Z igual a t vezes 3, então 3t, mais 1 menos t vezes menos 2. Agora vamos rearranjar essa expressão. Vou apagar aqui para escrever a equação paramétrica da forma mais simplificada possível. Então, o nosso x vai ser igual a quanto? 1. Aqui vai ficar menos t mais 2t mais t. Aqui vai ficar o quê? Vamos ver. 3, y igual a 3, menos t, menos 3t, menos 4t. E o nosso z vai ser igual a menos 2, 3t mais 2t, mais 5t. Então, essa é a forma paramétrica, mas você tem que colocar restrição, que o t está variando de 0 até 1. Porque se t for maior do que 1, ele vai ultrapassar o ponto Q. Se for negativo, ele vai estar antes de P, vamos colocar assim. Então, nós temos aqui mais um exemplo. Então aqui, deixa eu só ver se eu preciso de mais alguma coisa. Sim, ainda temos mais um exemplo para poder fechar essa aula. Determine a equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção do cilindro x² mais y² igual a 1 com o plano y mais z igual a 2. Então, acho que vale a pena explicar por que essa equação representa o cilindro. Observação, essa equação tendo como ponto de vista que estamos no espaço R3. Se você estivesse no R2, no plano cartesiano, isso aqui representaria um círculo centrado na origem raio 1. Como a gente está olhando como objeto do R3, se você, por exemplo, usa esse comando no R3, você vai obter um cilindro. Por que isso? Então, vamos fazer desenhos. Então, primeiramente, vamos entender por que esse objeto é um cilindro. O que eu vou fazer? Como eu havia comentado anteriormente, isso representa um círculo centrado na origem raio 1. Então, no plano XY, você desenha o seu círculo aqui. Só que o que acontece? Como o Z ele pode assumir qualquer valor, então eu vou representar o cilindro pelo pincel azul. Então, ele vai passar pelos pontos que estão no chão. Só que não só isso.
ele também passa por outros pontos. Por exemplo, se eu fizer z igual a 5, ele também vai passar com z igual a 5, só que tendo como sombra esse círculo de raio 1. Então, como você pode variar z à vontade, porque o z não aparece nessa equação, isso acaba levando o cilindro. Então, deixa eu só apagar aqui para tentar gerar um efeito de que essa parte está por trás, né? Que isso aqui está na frente. Aqui, acho que também só para reforçar esse sentimento. Agora, o plano y mais z igual a 2. Então, aqui no y mais z igual a 2, o plano seria mais ou menos... Deixa eu marcar com o pincel roxo. O plano seria mais ou menos esse aqui. Isso é só um esboço, né? E aí nós temos um cilindro interceptado com um plano. Naturalmente existe uma curva aqui dentro. Vou tentar representar com a cor laranja aqui. Seria uma curva mais ou menos essa aqui. Opa! Bem, aqui não é reto não, é só... você pega o plano roxo, intercepta com o cilindro azul, existe uma curva laranja aqui dentro. Como é que nós vamos identificar, esboçar essa curva laranja? Bem, a gente precisa inserir no mesmo ambiente essas duas informações. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e, ao mesmo tempo, y mais z igual a 2. Como é que nós vamos fazer isso? Traduzir isso aqui usando uma única variável t. Lembre-se que qual é o nosso objetivo? A gente precisa expressar quem é x, y, z em função de uma única variável t, de tal modo que x, y, z cumpra essa condição. Essa primeira equação ajuda bastante, porque se você pensar no que está escrito aqui, para todo t, se você chamar o x de cosseno e o y de seno, essa relação será satisfeita. Então, inspirado nisso, eu posso chamar, por exemplo, o x de cosseno t, posso chamar o y de seno de t, e automaticamente essa primeira condição é válida para todo t. Nem houve necessidade de restringir o intervalo. Caso eu precise restringir o domínio t, eu faço. Mas e o z? A gente não sabe, né? Na verdade, sabe. A partir do momento que você chama o y de seno, basta isolar o z. Então, o seu z vai ser igual a 2 menos y. Só que quem é y? Seno de t. Portanto, a nossa função vetorial gama de t vai ser igual a primeira coordenada cosseno de t, segunda coordenada seno de t e terceira coordenada 2 menos seno de t. Para todo t número real, ou seja, o domínio do nosso t contempla o domínio da nossa gama, contempla todos os números reais. Então, é isso, a nossa introdução de função vetorial. Espero que tenha ficado claro. E qualquer coisa, estou à disposição. Até a próxima!